considerar especialmente obras para além da pura produção acadêmica, e isso é extremamente importante, notadamente quando isso promove um reconhecimento dessa monta uma personalidade como a professora Beatriz. Pessoalmente, eu sou particularmente tocado por isso, porque sou filho de mãe sergipana, então, minha mãe era de Maruim, então eu tenho um carinho absolutamente especial pelo universo do Sergipe e pelo pensamento que tem sido produzido lá. Mas eu não vou me alongar muito, não, passarei logo de imediato a palavra para a professora Maria Laura. O que eu quero mais efetivamente aqui, além de dar boas-vindas, é celebrar a importância desse tipo de evento, que num momento como esse, em que é tão difícil que a gente consiga se encontrar, a gente continue produzindo encontros como esse, como o que pode ser proporcionado por um documentário, que pode ser proporcionado por uma perspectiva sobre o olhar do outro, sobre o pensamento, sobre colegas tão valiosos para a nossa área. Então, eu vou passar a palavra, como eu disse, à professora Maria Laura, quero desejar uma boa exibição a todos e bons debates em seguida. Muito obrigada, Alexandre. Eu fiz um pequeno texto que eu vou ler para vocês, é uma fala de 5 minutos para agradecer a todos e contar muito rapidamente a ideia do documentário. Tá? O documentário que vamos assistir integra um já longo caminho de estudos sobre as vertentes formadoras da antropologia no nosso país. Esses estudos sempre se associam a meu interesse teórico central nos rituais e performances, mas muitas vezes, como é o caso, vêm ocupar o centro da cena dos estudos. São trabalhos de história de antropologia, mas, na verdade, uma antropologia da história da antropologia, porque a história que me interessa contar é aquela que acompanha como a perspectiva e a pesquisa etnográficas que atravessam os mais diferentes temas e assuntos são centrais na configuração do nosso campo disciplinar. Uma lufada de ar fresco, a antropologia de Beatriz Góes Dantas busca olhar a formação da antropologia desde Sergipe, tomando como ponto de vista a obra de Beatriz Góes Dantas, focalizando um dos seus notáveis aspectos, o encontro ocorrido nos anos 1960-1970 dela com a mãe de santo Nagô e também chefe das taieiras da cidade de Laranjeiras, Sergipe, Umbelina Araújo, a mãe Bilina. A consistência e a qualidade das pesquisas de Dantas situam-se num ponto de encontro entre antropologia e estudos de folclore, e fazem emergir também a força das expressões da cultura popular e de seus agentes no Sergipe. Eu quero agradecer a muitos aqui, a quem esse documentário deve. Eu acho que, em primeiro lugar, é o meu próprio programa de Sociologia e Antropologia, a essa tão eficiente comissão de eventos composta por nossas alunas, Isis, Fernanda e Bruna, que estão aí nos bastidores e deram a maior força para a gente organizar isso. Ao Ricardo Barbieri, ex-aluno, pesquisador do meu núcleo de pesquisas. Quero agradecer quando da origem e realização desse projeto, a etapa da pesquisa de campo, que foi entre 2011 e 2013, pessoas que eu espero que estejam aqui conosco, a Luciana Aguiar Araújo, mestranda na época com uma pesquisa sobre o Encontro Cultural de Laranjeiras e as celebrações folclóricas do Sergipe, ao mestrando Gustavo Chiesa, que tinha grande interesse no manuseio das câmeras e da antropologia das imagens e narrativas visuais.
e foi nosso cameraman, um valoroso lugar, depois ocupado por um outro doutorando nosso, que eu também espero que esteja aqui conosco, Mesala Santos, que tinha também pesquisa sobre as tradições populares do Sergipe e a memória do patrimônio cultural sergipano, né? Com eles, quando nós terminamos a etapa da pesquisa de campo, tudo foi catalogado, inventariado e organizado. A pesquisa foi apoiada pelo CNPq, eu quero registrar minha gratidão aqui, esse apoio, e contou com a parceria muito solícita nessa etapa de campo da minha colega, amiga, que eu também espero que esteja aqui conosco, a professora titular da Federal do Sergipe, Eufrásia Menezes. Eu agradeço muito especialmente a José Luiz Nogueira, com quem compartilhei o roteiro e com quem acompanhei no muito sensível trabalho de edição desse documentário. E esse estranho tempo pandêmico se tornou incrivelmente fecundo nas horas afinadas que passamos juntos entre junho e agosto desse ano. Obrigadíssima, viu, Zé Luiz? Acho que isso aqui não teria acontecido sem você, né? Ao Marco, meu colega amigo, que é sempre parceiro das coisas que valem a pena, obrigadíssima. E, finalmente, eu quero agradecer a Beatriz Góes Dantas, né? E a todos os entrevistados no documentário, que eu espero que estejam aqui conosco, né? Eu quero agradecer a confiança que depositaram em mim e também a paciência pela espera desse resultado tão almejado. Beatriz Góes Dantas fez 80 anos no mês passado, né? E segue então esse documentário como mais uma modesta homenagem à autora dessa obra que eu tanto admiro. A nossa ideia é apresentar, então, o documentário para vocês. É uma alegria, uma felicidade estar podendo fazer isso junto com vocês, né? E nós pensamos, a gente queria pedir para as pessoas, para, se possível, na hora que começar a apresentação do documentário, não só tirarem o som, como tirarem a imagem, para a transmissão poder ser mais eficiente, né? E ao final da transmissão dura 27 minutos. A gente vai começar, o Marco Antônio vai assumir uma função de moderação aí das nossas conversas, e a gente vai ouvir uma fala da professora Beatriz Góes Dantas, seguida de uma fala de comentários e questões trazidas pelo Marco Antônio Gonçalves. E aí, nesse momento, eu e o Zé Luiz nos unimos a eles para a gente operar como uma roda de conversa, podendo ouvir questões que a gente pede, que como tem muita gente, se possível que as questões sejam encaminhadas pelo chat, mas a gente abre ainda para uma boa roda de conversa depois da apresentação do documentário e das sequências das duas falas na mesa. Tá certo? Então, eu acho que a gente podia só esperar um minutinho, Ricardo, que ainda tem gente entrando, né? Tem uma pessoa entrando agora, 2 pessoas entrando agora. Eu acho que só esperar essas pessoas entrarem. Você está vendo aí também, não está, Ricardo? Então, é só esperar Sim. Quem está chegando entrar, e aí a gente começaria a projeção do documentário. Muito obrigada a todos.
História da Beatriz. Fica aí, Beatriz. Ai, Maria Laura, eu tô buscando... Mostra aí um pouquinho para mim. Bom, aqui Aí, é onde é que Sergipe, estão as né? coisas do Sergipe? Aqui é As coisas... Sergipe. Essas prateleiras a partir daqui é Sergipe. Minha formação sendo historiadora, né? Eu acho que as fontes são importantes não só para pesquisa, mas também para outros pesquisadores. E eu gosto de, ao mesmo tempo que eu consulto as fontes que estão aí, eu gosto de formar fontes também. Então eu junto documentos, eu junto pedaços de renda, eu junto tudo que eu vou encontrando e guardando também. Então, de certo modo, eu vou juntando fontes para fornecer para os outros pesquisadores. Certo. Então tem a coisa do colecionador também. Então eu acho que podemos começar pela minha própria formação, né? Eu sou sergipana e, terminados os estudos básicos, eu me vi diante do desafio de escolher um curso superior. E na minha terra nós só tínhamos faculdade de filosofia, direito, economia, química e serviço social. As opções que a gente encontrava no início da década de 60 para as pessoas que quisessem continuar os estudos superiores e que não se dispusessem a sair de Aracaju, que é a capital. E eu me encaminhei para a faculdade de filosofia, fiz o curso de História e Geografia, que nessa época era um curso único. Fui uma aluna que logo se apaixonou por antropologia na graduação. E, sobretudo, com uma professora, eu não fui aluna do Feld, eu fui aluna de uma aluna do Feld. Em 1960 eu vou entrar na faculdade e encontro sempre referências ao Feld, que tinha deixado a faculdade, que era um professor muito competente, então eu fui aluna da Josefina Leite. Mas que a Josefina teve essa capacidade de despertar em mim. Primeiro, o gosto pela antropologia e, sobretudo, o gosto por pesquisa. Eu devo muito a ela esse meu ingresso na antropologia, né? Uma vez professora, eu comecei a fazer pesquisa e me dirigindo para questões que eram muito jogadas pelos desafios da sala de aula. Eu comecei ensinando a etnografia do Brasil. E aí, seguindo aquele roteiro do Arthur Ramos, a gente estudava os índios do Brasil. E aí os alunos perguntavam, professora, e os índios de Sergipe? O que é que a gente tem sobre eles? E aí eu ia para a bibliografia e eu não encontrava quase nada, né? Aí lá vai a gente estudar o negro. Professora, e os terreiros daqui como são? E os negros que vieram para cá eram sudaneses, eram bantus, enfim. Havia sempre essa preocupação de fazer uma ligação do que se dava do plano geral do Brasil com o conhecimento da realidade local. E isso para mim era um desafio. Então eu comecei a fazer um projeto de vida de estudar Sergipe, conhecer Sergipe. E os projetos iam se colocando muito instigada pelos desafios da sala de aula. Os temas de pesquisa, eles variaram muito ao longo do tempo e em muitos casos eles ficaram ao sabor das exigências da sala de aula e dos interesses dos alunos. Quando a gente chega à universidade, quem já está mais na frente já começa a dar as informações sobre os professores. E Beatriz talvez fosse uma das pessoas que a gente tivesse mais ansiedade de tê-la como professora, né? Numa atividade da disciplina, ela nos trouxe para ver uma festa do inhame no terreiro Santa Bárbara. Então, quer dizer, ainda é um momento muito inicial meu na universidade e a gente já passa para começar a viver a experiência de pesquisa extramuros. Uma vez na sala de aula, dando uma aula sobre folclore negro no Brasil, aí, baseado no Edson Carneiro, disse que as taieiras eram um tipo de evento folclórico que tinha desaparecido do Brasil. Aí um aluno na sala falou assim, não, professora, na minha cidade tem. Aí foi um desafio, né? Na minha cidade, que eu fui a cidade dele, realmente encontrei as taieiras e comecei a pesquisar. E Beatriz, ao começar a visitar Laranjeiras, ficou também muito amiga da minha família. E a nossa residência em Laranjeiras passou a ser um ponto em que Beatriz se apoiava, né? Era acolhida lá em nossa casa e tal, e frequentou Laranjeiras por muito tempo, né?
Eu tentei fazer não só um documentário, mas tentei relacionar essa forma cultural com... Assim, eu tentei relacionar, né, a expressão cultural, que era uma expressão cultural religiosa, porque ela estava inserida na festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário. E eu tentei ver assim, os atores sociais que desenvolviam a festa, as motivações deles para fazerem essa dança e essa coroação de rainhas negras na igreja. Gravação da Taíra de Laranjeiras, ensaio de novembro de 1969. Alô, quero falar com... Para se contar a tua contaria, que belo terreiro, para um desafio, para se encontrar no rodado de Maria. Então, quer dizer, eu procurava fazer a documentação sonora, musical, passando pauta musical, os textos, né, os cantos, e também um pouco assim, os aspectos históricos, um pouco sociológicos, um pouco antropológicos, um pouco... Enfim, fiquei muito insegura quando terminei o trabalho. Será que isso merece uma publicação? Aí fui a Maceió, onde morava o Theo Brandão. E aí o Theo foi muito gentil comigo. Ele pediu os originais para ler e no outro dia me recebeu com um grande abraço e disse: este aqui é um livro que eu gostaria de ter feito. Olha, imagina, uma pessoa começando a vida. Ouvir aquilo de um folclorista do renome do Theo, para mim foi uma consagração. O Edson Carneiro, por exemplo, mandou assim: pena, Beatriz, que você fez um livro de sociologia e não um livro de folclore. Mentira. O Edson foi. E aí a Maria Isaura me cobrava assim: e as funções sociais da dança? E, aliás, o Roger Bastinho também me fez uma carta muito gentil, interessante isso. E eu disse: meu Deus, afinal, você foi o que eu fiz. Tem essas coisas. Uhum. Aí eu disse: meu, o que foi que eu fiz? Eu fiz sociologia, não fiz antropologia. Embora a Vozes tenha colocado na contracapa, era um oportuno estudo antropológico. Rio de Janeiro, Guanabara, 5 de agosto de 1972. Ilustre Dona Beatriz, estou terminando a leitura do seu trabalho sobre as taíras. E o primeiro pensamento que me ocorre é o de que, afinal, há quem possa entender folclore em Sergipe. Notei apenas que você se interessou mais pelos aspectos sociológicos do fenômeno do que pelos folclóricos. Todo esse palavrório mostra como apreciei o seu ensaio. Tudo isto é louvor, tudo isto é louvar. Cordialmente, Edson Carneiro. São Paulo, 23 de julho de 1972. Prezada Beatriz, fico-lhe muito grata pelo envio de A Taieira de Sergipe. Achei o livro muito bom, bem escrito. O estudo foi feito com cuidado e mesmo com carinho. Seria muito importante também, do ponto de vista sociológico, conhecer melhor de que camadas sociais são os participantes. Você se refere a isso, mas não se detém no assunto. E também as casas em que vão dançar as taíras. Fazendo os melhores votos pelo sucesso do livro, envio saudações as mais cordiais. Maria Isaura Pereira de Queiroz. Eu disse: afinal, eu fiz antropologia, sociologia, folclore, o que foi que eu fiz? Eu me convenci de uma coisa: olha, eu não vou me preocupar com a fronteira, eu fiz alguma coisa, deve ter importância, e toquei em frente. Então, quem que é essa? Essa é Umbelina, a primeira louça e também a primeira líder das taíras, mestra das taíras. E essas taíras completas, fazendo louvor
na igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. As rainhas sendo coroadas na igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. As pesquisas da professora Beatriz foi quem deu o conhecimento maior às taeiras e também aos festejos Nagô, porque a partir daí foi que as pessoas de fora, porque as de dentro conheciam muito bem, que as pessoas de fora se interessaram mais pelo grupo, taeiras, pelos festejos, porque hoje vem muito estudante aqui, mas só que esse estudante, quando vem aqui, já passaram por ela lá, né? Aí eles vêm aqui. Então, eu acho que na nossa visão, não só a minha como a de Bárbara, ela deu o suporte para que isso acontecesse. Entendeu? Porque era conhecida, era, mas aqui dentro. Entendeu? Aqui dentro. Para a gente, para as pessoas de Laranjeiras, para algumas de Aracaju, né? Nem todas. E hoje, praticamente, o mundo conhece a taeira. A professora Beatriz recebeu um título de Mulher do Século, né, dado pelo SESC Sergipe, e o enfoque dessa homenagem foi a presença da mulher na obra de Beatriz Góes Dantas. Foi interessante para mim descobrir isso, né, motivada pela homenagem do SESC. Como a mulher realmente tem uma presença especial na obra de Beatriz, porque é exatamente devotada ao estudo, por exemplo, das tradições afro, com o papel que a mulher tem nessas tradições, né? Então, ela, por exemplo, a figura da mãe Belina, como é central, né, na obra dela, tanto na Taíra de Sergipe, quanto quando ela vai estudar Vovó Nagô, Papai Branco. Meus senhores, boa noite eu venho dar. Meus senhores, boa noite eu venho dar. Eu quero que me dê licença, trabalha a representar, licença, senhora dona, e todos. Um belo dia, a mãe de santo virou assim para mim. Assim, quando eu levei o livro, ela disse, mas você fez o livro, você disse que ia fazer e fez. Então eu senti que ela tinha ficado assim, com um certo modo, reconhecida. Né? O brinquedo, como ela chamava, o meu brinquedo transformado num livro, a fotografia dela aparecendo com as figuras, como ela chamava, as dançarinas, né? As figuras da taeira. Então ela ficou realmente assim muito impressionada. E um dia a gente conversando normalmente, que eu continuei mantendo amizade com ela, ela falou assim, por que você não faz um livro sobre o Xangô? O Xangô, ela não chamava o Xangô, ela chamava o Nagô. O Nagô. É, o Nagô. Eu disse, a senhora gostaria de estudar? Por que não? Quer estudar o Nagô? Bom, ela que propôs. Ela que propôs. Eu achei assim uma abertura incrível, né? Mas eu achava que estudar a religião exigia muito mais manejo de trabalho de campo, né? Teoria, enfim, muito mais familiaridade com a metodologia e com lidar com as pessoas. Eu acho que a religião se bate numa área que há muita subjetividade dos indivíduos e a essência da vida das pessoas. Eu não me sentia, assim, vamos dizer, com competência suficiente para enveredar por isso. Aí eu comecei a pensar na possibilidade, né? Beatriz tinha, naturalmente, uma capacidade de se integrar. Essa sensibilidade produzia nos outros, certo, nas pessoas com que ela entrevistava, nas pessoas que ela estudava, ela conseguia que a admirassem pela simplicidade dela e pela forma humana direta com que ela trabalhava. E daí eu comecei a fazer os trabalhos de coleta, acho que em 1973, mais ou menos. Consegui, assim, reunir um material muito rico sobre os rituais, sobre as relações sociais no interior do próprio terreiro, né? O papel de cada um daqueles filhos de santo nos rituais,
O papel da mãe Belina, que era uma liderança extraordinária, era uma mulher que tinha uma capacidade de conduzir a vida dos filhos de santo com uma sabedoria e com uma dignidade muito grande, né? Efum, Obé, Abadá, Epo, Onim, Efum, Ixu, Bagudá, Atari, Atá, Obé, Cocorô, Ocurim, Obi, é mulher. Só os africanos que compreendem. Ou uma eu, ou uma outra que for assim como eu, mas outra pessoa não entende. Eu queria gravar, mesmo assim, mesmo sem compreender. Mas não pode. Não pode ser gravado, não, né? Não pode. Tem alguma saudação, assim, que a senhora possa fazer? Possa gravar? Não, tem não. Só achar mesmo estas. Mas eu fiz uma etnografia detalhadíssima do terreiro da mãe Belina. Né? Eu ficava no terreiro, na época dos festejos, como ela chamava, eu ficava manhã, tarde e noite. Eu dormia lá, acordava com os filhos de santo, tomávamos o mesmo ônibus para voltar para Aracaju. E aí a família aí estava pertinho. A família estava pertinho. O meu marido muitas vezes ia me levar em Laranjeiras, ia me buscar meia-noite, enfim, essas coisas, né? Uhum. E foi quando, no final de 70, aí eu tive que dar uma parada no trabalho de campo. Nesse ínter, nós resolvemos, eu e meu marido, ir fazer o mestrado na Unicamp. E lá eu fui aluna do Peter, teve uma influência enorme na minha formação, o Peter, a Manuela. Né? A Manuela foi a orientadora oficial e o Peter foi o co-orientador. E aí eu vou utilizar justamente o material que eu tinha coletado no terreiro de Laranjeiras. Só que já naquela época, embora era uma perspectiva culturalista, tinha ficado para mim algo assim que eu não conseguia responder. Né? Que era a delimitação do que era puro em Laranjeiras não correspondia ao que era o puro na Bahia ou em Pernambuco. Então eu não conseguia muito fechar essa questão. Então daí é que surgiu a grande ideia do vovô Nagô. Isso, exatamente. Beatriz mergulhou então em uma ampla abordagem comparativa do campo afro-religioso, apreendido em interação com a reflexão sociológica. Afastou-se da consagrada análise genética de traços culturais definidores de uma suposta pureza religiosa originária. Como afirmou em seu livro, tais traços não servem por si sós a construções identitárias autocontidas, mas fornecem antes um arsenal simbólico que relaciona e marca diferenças entre grupos em meio a processos e contextos históricos concretos. Por isso que veio como um lufado de ar fresco, de fato. Porque, de repente, aqui vinha uma pessoa, uma baita etnografia, né, com a capacidade de relativizar tudo. Ela conseguiu fazer Laranjeiras viver para quem lê. E aí eu faço a dissertação do mestrado, aí eu defendo, acho que em 82, 81 mais ou menos. Já na defesa houve muito assim, apelo para que eu publicasse o livro, né? E aí o Schwartz se interessou realmente pelo livro, mas pedi, Beatriz, você vai me fazer o favor de transformar essa dissertação
num livro, dar o formato de livro. Quem te falou isso? Schwartz. Tá. Mas só que eu não conseguia. Eu perdia tardes e dias e noites debruçada no trabalho e não conseguia mudar o formato. Eu travou. Aí o Rubens César, que já estava aqui no Rio, aí me telefona: Beatriz, vamos publicar o livro? Esse livro não, essa dissertação é tão procurada, é tão usada, e realmente o que eu fornecia de xerox dessa dissertação era uma quantidade enorme. As pessoas pediam, eu tirava xerox e mandava. Ele só conseguia aqui a editora, que se propõe a publicar do jeito que está. Topa? Aí foi quando a Graal fez a publicação do Vovô Nagô, Papai Branco, né? Isso em 88. E eu acho que foi o trabalho mais importante que foi escrito nesse período todo, e que é o trabalho mais importante, porque até hoje é muito difícil você desnaturalizar a religião. Se existe um artesanato intelectual, ela é uma grande representante. A maneira como os temas vão se apresentando, e ela vai incorporando esses temas, né, e como ela vai se enamorando deles, e quando você vê, ela já está pesquisando. Eu acho isso fantástico, né? Aqui é o meu mini mundo. Ali ficam as revistas, né? Ainda índios e negros aqui por cima. Aí começa a misturar. Aqui é Brasil, assim, mais geral. Aqui é a parte da parte sonora, né? Sim. Ah, tá. Recentemente eu mandei passar para DVD as entrevistas antigas, lá da década de 70, que estavam se acabando as fitas. A Beatriz é uma pessoa absolutamente sui generis, e de uma ausência de empáfia que é muito raro, não é isso? Absolutamente discreta, pessoa mais discreta. E essa combinação de discrição e método e seriedade e organização impressiona, né? Impressiona. E uma pessoa generosa. Que nós íamos lá nos Sergipes da vida e tinha uma casa acolhedora da Beatriz Góes Dantas. Que Beatriz escreveu um trabalho muito original e cuja importância só fez crescer com o tempo, até se tornar um clássico sobre estudos afro-brasileiros. O livro de Beatriz foi um dos raríssimos traduzidos para o inglês. Agora, o que é também interessante é que Beatriz é uma pessoa que se interessa, né, e pesquisa muitos temas. Guiada por ela, por exemplo, que eu conheci Divina Pastora e as suas rendeiras, né, de renda irlandesa, e que visitei outras tantas rendeiras no norte do estado de Sergipe. Em suma, poderia continuar discorrendo longamente, mas vou parar por aqui dizendo que é por essas e por outras, que bom que você existe, viu, Beatriz? Adeus, meu povo todo, até quando eu tornar a voltar. Adeus, meu povo todo, até quando eu tornar a voltar. Adeus, até para o ano, até noite de Natal. Adeus, até para o ano, até noite de Natal. Vamos dar a despedida.
Então, né, retornamos aqui agora nessa nova fase do documentário, né, da nossa mesa aqui redonda, e tivemos alguns probleminhas, eu acho, na recepção, algumas drops, algumas, né, travadas aí, mas faz parte também do Zoom, mas eu acho que nada que prejudicou a apreciação, né, do documentário, que ficou super interessante, maravilhoso. Enfim, já tem vários comentários aqui já aparecendo, né, e dando parabéns, etc. Então, agora eu passaria a palavra à professora Beatriz Góes Dantas, né, e em seguida eu vou fazer uns comentários breves e depois nós abrimos, então, a palavra aos demais participantes e também ao Zé Luiz e à Maria Laura para poder, enfim, se engajar na nossa discussão aqui. Tá? Então, passa por você a palavra, Beatriz. Boa tarde. Agradeço a Maria Laura o convite para participar desta live de lançamento do vídeo documentário sobre o meu trabalho, que destaca duas expressões culturais da cidade de Laranjeiras, Sergipe. Como pesquisei no início da década de 70 do século XX, quando elas eram dirigidas por Mãe Bilina, eu elegi como tema da minha participação a figura dessa mulher que marcou profundamente minha carreira de pesquisadora. Ela é a personagem central de dois livros, A Taieira, de 72, Vovó Nagô, Papai Branco, de 88, que teve uma edição norte-americana em 2000. Está baixo? Está baixo? Está me escutando? Não, Beatriz, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Foi a Taieira que me levou a Laranjeiras, nos meados de 1969. Acompanhada pelo aluno Paulo, fui apresentada a Bilina como a professora da universidade que queria pesquisar a Taieira. Ela residia na Rua da Alegria, localizada na periferia da cidade, área urbanizada nos meados da década de 80, e que, em sua homenagem, passou a se chamar Rua Umbilina Araújo. Assim fora batizada a menina negra, filha de ex-escravos, nascida em Laranjeiras, possivelmente em 1889. O sobrenome era da família do antigo senhor de sua mãe, Calu, que vivia na cidade como ama de leite na casa do tabelião Manuel Joaquim de Araújo. Neta de 4 avós africanos, Bilina foi criada na casa do tabelião, a quem chamava de Papai Branco, e aí viveu até os 12 anos de idade. As origens familiares de Bilina prendiam-na a uma parentela de ex-escravos africanos e crioulos que redefiniam identidades e buscavam seu lugar na outrora rica cidade da Zona Açucareira, centro comercial importante que enfrentava os percalços da abolição. Seus parentes estavam envolvidos em diferentes formas de religiosidade e em muitas brincadeiras, expressão que englobava manifestações de cunho sagrado e profano e que transitava entre os terreiros e o culto aos santos pretos da Igreja Católica. Sua mãe, a crioula Caru, era chefe da taieira, dança para louvar São Benedito Nossa Senhora do Rosário, enquanto a avó materna, a africana Esmera, preparava a neta para ser mãe de santo. No início do século XX, a jovem Bilina, que nunca se casou por exigência dos orixás, empregou-se em Aracaju e também no Rio de Janeiro, trabalhando em casas de famílias migradas de Laranjeiras. Voltou à terra natal depois de 1912, quando a cidade se recuperava de um violento surto de varíola. Voltou para chefiar a taieira e o nagô. Eram heranças da sua mãe e da sua avó. Analfabeta, mas com apurado senso de observação e traquejo social adquirido na casa do Papai Branco e na vivência com antigos patrões,
Apoiada por africanos que lhe davam legitimidade na direção do terreiro, Bilina firmou-se em Laranjeiras como uma liderança religiosa respeitada, com trânsito junto a destacadas personalidades como padre, professor, senhores do engenho, fazendeiros, políticos, mas, sobretudo, entre as camadas populares, de onde via o seu corpo de seguidores. Consultada por muitos na hora das aflições, que indistintamente atingem brancos, pretos, ricos e pobres, que buscavam no terreiro soluções para os seus problemas, Bilina conhecia as filigranas da vida local, do seu tempo e dos tempos passados. Seus depoimentos, que gravei e guardei com zelo, são preciosos relatos sobre a vida de Laranjeiras, na ótica de quem viveu fazendo mediações entre diferentes segmentos da sociedade local e no entrecruzamento de tradições culturais diversas. Senhora dos segredos do culto Nagô, que guardava ciosamente e revelava com parcimônia e sabedoria, usava por vezes da astúcia de tornar a fala indecifrável quando não queria que a informação fosse registrada. Outras vezes simplesmente declarava, com toda franqueza, não posso falar de coisas que são segredo da obrigação. Contudo, Bilina permitiu-me fazer uma circunstanciada etnografia do terreiro, que permanece ainda inédita, e tornou possível salvar do esquecimento memórias de Laranjeiras e de sua atuação como mediadora e mensageira da fé e do lúdico. Na dupla condição de mãe de santo e cabeça da taieira, as palavras brincadeira, brinquedo, festejo eram frequentes em suas falas. Em relação à taieira, dizia que era feita para louvar santos da Igreja Católica, enquanto o Nagô era apresentado como devoção dos orixás. Referia-se às danças sagradas marcadas pelo trânsito e pela possessão dos santos da África, como muitas vezes se referia aos orixás, enfatizando a fidelidade às tradições dos Nagôs e a pureza do seu terreiro para a cuja chefia nascera predestinado. Fazendo da pureza da sua tradição religiosa a grande motivação de sua vida, Bilina manteve-se na chefia da taieira e do terreiro de Santa Bárbara Virgem por mais de 50 anos, sempre porfiando com seu rival em prestígio e poder, o chefe do terreiro Filhos de Obá, a quem ela acusava de ter traído a África ao misturar o Nagô com os caboclos e de ter aceito as práticas rituais vindas da Bahia. Colocando-se nesse eixo de inserção de duas tradições culturais que não permaneceram distantes, Bilina viveu como boa católica e prestigiada mãe de santo, praticando a devoção e a diversão com tal maestria que suas ações se constituíam em rituais de louvação e fé, mas também em momentos lúdicos, marcados pelo riso, pela alegria, vivendo com intensidade sua condição humana. Embora fosse muito comedida em expor a sua taieira em eventos públicos, por suas brincadeiras ganhou fama e prestígio. A taieira transformou-se em ícone do folclore sergipano. No final da década de 70 e início dos anos 80, a moda de reprisar grupos de taieira invadiu as escolas. Bilina, embora orgulhosa do seu brinquedo documentado em livro, expressou-me a ambiguidade de revelar-se e divulgar um saber que era só seu. Disse-me ela, o livro da taieira só teve uma coisa de ruim. Antes, só quem fazia taieira era eu. Agora todo mundo faz. Tem taieira na escola e todo dia tem gente aqui na minha porta pedindo para ensinar uma coisa. A taieira do Bilina foi objeto de filmagens da Rede Globo na década de 70 ou 80, não lembro bem, reprisando o feito da década de 60, quando figurou no plano nacional com imagens do seu folguedo, num documentário oficial intitulado Danças e Festas do Brasil.
Eu também providenciei curtas filmagens e ampla documentação fotográfica e sonora da taieira e dos rituais nagôs realizados por Mãe Belina. Em relação a este, ela sempre se empenhou em resguardá-lo da presença de estranhos e era muito ciosa dos seus segredos. Permitiu-me, porém, fazer as filmagens um ano antes da sua morte. Assim, em 1973, através da Universidade Federal de Sergipe, sob a minha orientação, Jairo Andrade filmou em Super 8 um curto documentário sobre a taieira e alguns rituais do nagô. Essas imagens fazem parte do acervo da Universidade Federal de Sergipe. Depois que me aposentei, ficaram muito tempo perdidas, até que as localizei no Museu do Homem Sergipano, da própria universidade. Com intermediação de Maria Laura, foram telecinadas no Centro Nacional de Folclore, entrando na composição do documentário que ora é apresentado. Belina, além de uma pessoa de fino trato, era uma liderança carismática e tradicional, no sentido weberiano. Senhora de si, do seu saber, orgulhosa das suas origens, com imenso senso de realidade e segurança, conduziu com dignidade, sabedoria e firmeza, era muito autoritária, o nagô e a taieira pelos meandros da sociedade laranjeirense por mais de meio século. Morreu em setembro de 74 e foi muito pranteada na cidade. Teve sucessoras que mantiveram juntas a chefia da taieira e do nagô, que persistem como expressões culturais que remetem a uma vertente da tradição religiosa afro-brasileira e católica em Laranjeiras. Para terminar, eu quero agradecer a todos que, com generosidade, se dispuseram a dar depoimento sobre o meu trabalho. E os enumero, começando por Braulio do Nascimento, em memória, pesquisador e gestor cultural que deixou importante trabalho no campo do folclore. Maria do Espírito Santo, conhecida como Cisa, do terreiro Santa Bárbara Virgem de Laranjeiras. Paulo Leite, Verônica Nunes, Terezinha Oliva, ex-alunas dos meus primeiros tempos de docência. Manuela Carneiro da Cunha e Peter Frey, orientadora e co-orientadora do meu mestrado na Unicamp. Ivone Magui, pesquisadora dos cultos afro-brasileiros. E Eufrásia Cristina Menezes Santos, ex-aluna de tempos mais recentes, que, além do depoimento, teve também a iniciativa de, junto com a minha filha, Silvia, contando com o suporte do meu marido, Barê Dantas, organizar um livro recentemente publicado em minha homenagem. Por fim, um agradecimento muito especial e muito emocionado a Maria Laura Cavalcante, que, com inteligência e sensibilidade, se debruçou sobre minha obra, incluindo-me no seu projeto Vertentes Formadoras da Antropologia no Brasil. Grata também a toda a sua equipe que produziu esse belo documentário. É um privilégio chegar aos 80 anos com tantas homenagens. Obrigada. Então, muito obrigado, Beatriz, pelas minhas palavras, né, que só vem ainda mais complementar o filme, né, e adensar e aprofundar algumas questões que o filme já revela. E, enfim, eu vou falar um pouquinho, não vou falar muita coisa, mas eu vou só fazer uns comentários mais gerais, para poder justamente ouvir os demais e ouvir voltar a ouvir Maria Laura, Zé Luiz, e os que quiserem participar também com perguntas e com questões e com depoimentos, enfim. Na verdade, esse filme, né, quer dizer, como todos vimos, né, é um filme que se enquadra, né, numa certa lógica do documentário, né, que é o documentário de portrait, né, de retrato, onde você tem um personagem e tudo gira em torno dessa construção, né, desse personagem, né, social, cultural, afetivo,
né? E geralmente esses filmes portrait, eles partem de algum modo de uma relação já construída de simpatia, de empatia com uma obra, com a pessoa, né, no que vai ser retratado. Então já surgem, vamos dizer assim, né, com essa capacidade de construir uma relação, né? E são construídos de uma relação já fundadas, né, na base do afeto, na base também de uma admiração intelectual por uma obra, né? Então, existem na antropologia vários portréis. Por exemplo, a Clarice Peixoto fez um portré sobre o Etienne Saman, depois fez um portré sobre o Roberto da Mata, né, também muito bem sucedidos, né? E então é o tipo do formato, né, que já deriva esse tipo de empatia e simpatia, né? Eu acho que o caminho também, né, da narrativa, né, que a Maria Laura e a Luísa escolheram para tratar, né, para abordar o universo da Beatriz Góes Dantas, né, foi um caminho muito bem sucedido, diria assim, porque eu acho que é um caminho que envolve relações de relações de relações, criando uma espécie de emaranhado, né, relacional, que deriva para questões intelectuais, ao mesmo tempo deriva para questões afetivas, envolvem parcerias também de afetos e relações. Então, você tem vários universos aí que vão se entrelaçando, né? Quer dizer, o universo propriamente dos entrevistados do filme, que são pessoas também intelectualmente ligadas a Beatriz e efetivamente também ligadas a Beatriz, né? Quer dizer, é um pouco é um filme de proximidade, né? De acercamento dessa construção, né? Em torno desse universo que a Beatriz emanou, né? E deixou esse legado tanto relacional e tanto afetivo intelectual ao longo da sua bela carreira, né, de pesquisadora e professora. Então, acho que aí cria uma série de círculos próximos, né, de relações que o filme vai se aproximando desse universo e entrando nesse mundo, né? Quer dizer, entra no mundo da Beatriz através do próprio escritório dela, né, que é muito interessante, o modo que ela vai mostrando, né, como ela organiza esse escritório, né, como ela é organizada, né, quer dizer, como o Peter Fry chamou atenção também, né, de princípios assim, determinantes do sucesso da obra da Beatriz, porque tem a organização, né, tem a paixão pelo conhecimento, né, tem a determinação. Então, são coisas que impressionam, como o Peter diz, né? Então, o seu escritório um pouco já é esse movimento de entrada no seu universo, no modo que você classifica, organiza e mostra um longo processo disso ter acontecido, né? Quer dizer, uma relação que você teve também com esse teu universo, né? Então, por isso que eu acho que é um filme assim, de emaranhados relacionais, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a relação com você deriva logo as suas relações, né, com a mestre, com a Mãe de Santo Bilina e com tudo que ela evoca, né? E mostra também esse cuidado, vamos dizer assim, né, relacional que você tem com seus alunos, a sua escuta para os seus alunos, né? Quer dizer, revela um pouco a sua escuta e a importância dela na própria construção que você faz, né, da sua carreira, dos seus interesses, né? Quer dizer, você começa lá, né, os alunos perguntam coisas para você que são desafios e que você vai justamente tomar a sério essas perguntas, né? E daí você conhecia pesquisas, né? Quer dizer, não, lá onde eu moro as carreiras existem sim, né? Essa carreira está errada, que lá existe, né? Aí você vai atrás disso e se revela, né, o universo. Você entra na legenda e isso aí vira o seu universo de pesquisa naquele momento, né? Então, a própria Mãe de Lina, que também te dá a tarefa de fazer essa pesquisa, depois que você faz, né, as taeiras, você vai fazer um outro trabalho com ela, né? Então, quer dizer, ela que vai te demandar isso. Então, a sua escuta, né, em relação a essas demandas, né, que é uma escuta que já permite esse tipo de compartilhamento do conhecimento, que volta, né, seu em relação àquele mundo, né? Então, isso é muito importante porque já está tudo lidado, né? O modo que você cria essa relação com esse universo
né, é o modo que teu trabalho retorna para esse universo e como essas pessoas, né, vão te acolher e você faz parte, na verdade, né? É interessante que a tua etnografia ela constitui também esse universo, né? Faz parte desse universo que as pessoas reconhecem, né? No teu interesse, no teu trabalho, né? A forma que você foi fazendo a sua pesquisa, né? E que acabou constituindo também esse universo. Então, você faz parte dele. Então, isso é muito interessante quando essa entrevista mais longa, né? Hoje com o responsável lá pelas Taeiras, né? Que vai narrar um pouco a importância do teu trabalho, né? E a tua presença nesse universo com o seu trabalho, com o seu interesse. Então, é um pouco esses encontros, né? Que a antropologia permite, né? Esses encontros bem-sucedidos, né? De relacionamentos próximos, onde você tem, de fato, um compartilhamento de interesses, né? Que faz com que essas relações se dão nesse plano, né, muito simétrico, muito de acolhimento, muito de afeto, de vivência, de convivência com esse mundo, né? Então, acho que o filme soube trazer muito bem essas questões, né? Porque eu acho que se, né, como se diz contemporaneamente, se o documentário moderno se estrutura a partir de relações, né? Quer dizer, ele é derivado e deriva relações, esse filme ele tem essa capacidade de evocar essas múltiplas relações e esses emaranhados relacionais, inclusive derivando nas próprias imagens, né? Quer dizer, o filme, quer dizer, acho que também tem outro lado interessante que, quer dizer, que no fundo o filme nos dá a ver não só os personagens, as pessoas, né? Que estão em torno de você e que você também se constitui a partir delas, né? O Peter, a Manuela, a Edson Carneiro, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, o Roger Bastide, né? O Theo Brandão, enfim, pessoas que estão ali à tua volta, mas também que revelam, né, as tuas imagens também, e os seus sons vão cada vez mais se tornando parte do próprio processo narrativo, né? Então, isso também achei muito interessante, que a gente vai... o filme dá a ver essas imagens, né? As imagens que você produziu, que você realizou, os sons que você gravou, né? Isso é muito, muito interessante, porque nos devolve, né, esse tipo de relação ali, que mais uma relação que você teve com aquelas pessoas, que está também revelada em imagens no próprio filme, né? Então, porque relações sempre derivam, né, em imagens, né? Derivam, é o dar a ver de relações, o dar a ver imagético. Então, portanto, acho que o filme tem essa pegada das relações e que isso nos faz ver esse seu universo, né? Essa forma que você articula as coisas, né? A escuta sensível com os seus estudantes, né? Os desafios que você toma, né? O que você escutava, né? As próprias cartas que você recebe da Maria Isaura ou do Edson Carneiro, né? Enfim, como você vai dar importância a tudo isso, né? Em relação que isso também vai te constituir, né? Eu acho que nesse ponto, né? Quer dizer, o filme foi muito bem estruturado, bem concebido, né? Que de fato revela esse emaranhado de relações. E a antropologia é assim, né? Quer dizer, se faz um pouco desse modo, né? Um pouco o filme tem esse lado assim meio antropológico, porque são relações de relações de relações de relações que nos faz pôr em trânsito, né? Essas formas de imaginar mundos e dar imagem a esses mundos, né? Porque só a relação que nós conseguimos produzir a etnografia, produzir o que você produziu, né? Então, a sua relação matriz com esse universo, né? Com a Mãe Belina, como você volta aqui, que é muito significativo, você hoje, nesse momento, retomar essa relação primária, vamos dizer assim, né? Estrutural, uma espécie de Big Bang da sua história, onde tudo explodiu e tudo começou, né, em Laranjeiras, e nessa estrutura com a Mãe Belina, essa descoberta e seu fascínio pela pesquisa, pela etnografia, né, faz com que isso também se traga para a gente mais essa camada profunda de relacionamento seu com essas pessoas que deu origem a esse seu modo de criar esse universo, recriar esse universo, como o Peter fala, né? Quer dizer, Laranjeiras
vive através de você, né? Ou revive através de você, através da sua etnografia, né? Vive em vários sentidos, né? De estar no avivamento de tudo isso, né? E também vive como uma espécie de uma coisa eterna, um momento ali, né? Do qual você daquele presente etnográfico, literalmente falando, que você dá para a antropologia e que você realiza também no seu próprio presente etnográfico que você realiza, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, me chama a atenção sobre esse aspecto, né? E também chama a atenção para essa paixão da pesquisa, né? Que é o que acho que faz também que move as ciências sociais, né, como um todo, né? Quer dizer, a paixão pela pesquisa, pelo conhecimento, né? Ou como a outra moça fala, o seu enamoramento, né, por tudo isso, né, que nos faz também nos tornarmos próximos a tudo isso, essa aproximação que você faz pela paixão, né, por esse conhecimento que você faz, o modo, o carinho que você organiza o seu material, a importância que você dá a tudo isso, que você já visto no seu escritório, na sua biblioteca, nas fitas que você não deixou acabar e transferiu para CDs, etc. Então, essa paixão, esse artesanato, né, intelectual, de pesquisa, né, que também é muito sensível, né, na sua trajetória, na sua forma, né, e que deu origem a uma espécie de revirada, vamos dizer assim, conceitual, na própria concepção do que seria o estudo dos cultos afro-brasileiros, né? Eu acho que você, quer dizer, todas essas relações que você constituiu, o modo que você se aproximou delas, isso o filme mostra um pouco, é que produziu, na verdade, o título do filme, que não sei se foi o Peter que falou lá, essa lufada de ar fresco, né? Que de fato renova esse tipo de relação, né, com esse universo, e que nos dá uma outra perspectiva desse universo. Então, também o próprio filme acentua esse caráter, né, de mudança paradigmática a partir do seu próprio trabalho, né? Eu acho que o filme caminha também nessa direção. Essa lufada de ar fresco é uma renovação, né, de ar, uma renovação de perspectiva, né? E que você chega a isso justamente pela sensibilidade, né? Por estar próxima disso aí, por estar, na verdade, né, vivenciando aquele mundo, essa etnografia detalhada, essa vivência, né, no terreiro, né, em tudo que você realizou, né? Então, esse aspecto também é muito importante, o filme revela esse lado, né? Então, eu fiquei assim, muito, muito feliz de ver esse filme, muito contente, né? Eu acho que esse estilo de filme, de portrait, é um estilo muito produtivo, porque ele evoca afetos, intelectos, né, razão e sensibilidade. Eu acho que isso aí, nesse ponto, é muito louvável, né? E parabenizo a Beatriz, a Maria Laura, ao Zé Luiz e a todos os participantes do filme, né, de terem nos dado também esse legado de uma relação com você e a sua relação com os múltiplos, né, outros aí que você conviveu e convive até hoje. Então, é isso que eu tinha a dizer. Aí não sei como é que a gente vai organizar agora, se vamos... Obrigada, Marco. Obrigada pelo comentário. Eu não sei, eu pensei talvez em pedir se o Zé Luiz não quer falar alguma coisa para, assim, só para antes da gente abrir para o chat, porque eu já falei um pouco, né, como é que eu mesmo via o contexto que o documentário aconteceu, né? E para mim foi uma novidade, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o Marco Antônio, que fez esse comentário, trabalha com imagem, faz documentários, né? Mas eu não, né? Isso foi uma novidade absoluta para mim, né? Essa experiência de fazer a transposição de ideias, né? E uma narrativa verbal, né? Eu sei arrumar frases, né? Como é que transpõe, né? Esse argumento, esses pensamentos todos para a imagem, né?
E aí eu acho que isso coube ao Zé Luiz. E aí eu também queria ouvir ele um pouco, que ele ainda não falou, né? Queria só antes da gente abrir para ouvir, enfim, perguntas, comentários das pessoas, né? Não, eu acho que, na verdade, assim, fazer esse documentário foi um grande aprendizado. Conhecer, assim, eu queria agradecer a Maria Laura, porque acabou me ensinando muita coisa e me ensinando a entender quem é a Beatriz. Eu achei a Beatriz maravilhosa, assim. E o que você falou, Marco, eu acredito que o meu impulso de fazer essas imagens, ele partiu do coração, da intuição, né? Esse retrato, por ela ser tão tinha que ser bem intimista, assim, não era uma coisa jornalística, mas tinha um quebra-cabeça que falava de coração. Eu não sou antropólogo, eu trabalho com documentário, já fiz algumas coisas, e sempre que eu ou dirigi, ou produzi, ou editei, eu buscava se diz, o personagem como uma figura humana, né? Trazer ele para a minha vida e da minha vida transportar para a imagem, ou enfim, a imagem não pode vir absolutamente por ser bonita ou não, mas eu acho que ela diz alguma coisa em respeito daquele personagem, assim. E foi a Maria Laura, eu lembro que quando ela me passou esse trabalho e eu topei, eu tive que ver todo o material. E vendo todo o material, eu falei, cara, como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou trabalhar com isso? E uma das frases, eu não lembro muito bem, foi de tecer, do bordado, que a Beatriz fala. E a Maria Laura bateu nessa tecla, e eu tentei fazer uma montagem como se fosse um bordado, tecendo essas imagens, tecendo a narrativa e fazendo disso um quebra-cabeça, talvez não cronologicamente, mas tentando fazer com que a gente entenda um pouco do que a Beatriz passou, que passa para a gente, que passou para mim, na verdade, né? Para eu tentar passar para o público, para quem for assistir. E a Maria Laura foi essencial, assim, eu acho que é quase foi uma professora, porque eu acredito que quando você pega para fazer um documentário, você tem que, mais do que você falar, é você ouvir, assim, e eu acho que foi o que eu tentei fazer, ouvir a Maria Laura, ouvir a Beatriz e tentar o máximo possível transportar o que elas estavam sentindo, principalmente a Beatriz, assim. Agora eu tenho uma vontade enorme, eu já falei para a Maria Laura, de conhecer a Beatriz pessoalmente, assim, porque uma figura que eu acho que eu ficaria o dia inteiro conversando com ela e aprendendo com ela, assim. Foi muito legal. Sim, né? Zé Luiz, também tenho vontade de conhecer você, sem dúvida. Aproveita a festa de São Benedito em janeiro e vem conhecer Beatriz e Laranjeiras. Com certeza. E se bobear, ainda leva uma câmera. Sem dúvida. Então, quem estiver interessado em falar alguma coisa, enfim, ou pode já falar direto, ou participar no chat, enfim. Então, estamos aí abertos a manifestações. E enquanto as pessoas não vão falando, eu estava conversando aqui pelo Zap com o pessoal da comissão de eventos, e assim, e uma das coisas que eu fiquei pensando é assim, como é que a questão da imagem, a gente precisa da tecnologia, né? E deu uma certa frustração com os travamentos todos do Zoom, né? Porque o material imagético das pesquisas da Beatriz, né? O material documental da Beatriz é absolutamente fabuloso. Então, quer dizer, a Beatriz tem essa qualidade, ela não tem só a pesquisa, ela tem, como ela fala lá no início, né? Ela tem o gosto do colecionamento
pensando no registro e na formação de acervo e em pesquisas futuras, para além da pesquisa dela, né? Eu acho isso também um aspecto fascinante nas pesquisas de Beatriz, muito precursoras, porque ela está nos final dos anos 60, começo dos anos 70, com essa preocupação, né? Então, assim, o material dela, né, desses acervos que ela constituiu ao longo da trajetória de vida dela, é muito valioso e a gente teve acesso e pôde usar no filme. Então eu fiquei um pouco frustrada porque esse material é muito bonito e as imagens travaram, né? Então não dá aquela fluência da narrativa visual. Mas o pessoal da comissão de eventos está sugerindo que no final a gente vai passar para quem se inscreveu um link para ver no YouTube. Então, quem quiser amanhã que se inscreveu vai receber um link e aí pode rever o filme com tranquilidade no YouTube. Não queria avisar isso, que eu achei que é uma boa solução, até porque teve muita gente que chegou atrasado, né? Então, achei uma boa solução. Só para, enfim, enquanto alguém fazia aí algum comentário para dar essa solução, né? Enfim, essa perspectiva. Ótimo. Então, Cláudia, por favor, pode. Tem que tirar o. Ah, sim. Não aguento, já abri aqui o som. Eu não posso ver todos vocês e não falar, não posso ver a Beatriz e não dar os parabéns, não posso ver a Maria Laura. E Zé Luiz, você vai adorar conhecê-la. Eu conheci Beatriz no encontro de Laranjeiras, se eu não me engano, na minha gravidez, ou até no primeiro antes dele. E, assim, acompanho com muita alegria e muita admiração a vida toda, porque tem uma coisa dela estar sempre discreta, produzindo, cavando, documentando, reunindo com uma delicadeza, e eu acho que o documentário retrata isso, Beatriz. Assim, uma feliz iniciativa das vertentes formadoras, porque você é uma grande vertente formadora, né? Então, acho que o documentário passa toda essa sua delicadeza, sensibilidade e compromisso, profundidade com a etnografia. Então, parabéns pelo documentário e parabéns por você existir, Beatriz, e nos ensinar tanto e tanto, né, a cada dia que passa. Eu acho que esse apanhado desse documentário, imagino que poderiam ser muitos outros, né? Essa lufada de ar, realmente, ela é muito necessária, veio num momento muito necessário. Eu não posso deixar de cumprimentar os realizadores, porque eu achei uma delicadeza enorme, e ao seu trabalho todo. Essa homenagem é mais do que justa. Parabéns. Perdão. Obrigado, Cláudia. E acho que o Mesalas queria falar, ele levantou. Mesalas, por favor. Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim, perfeito. Deixa eu ativar aqui a câmera. Aqui. Pode falar. Então, eu queria, feliz em rever todos vocês. Estou muito feliz mesmo de poder participar desse momento tão lindo, tão feliz, de ver como esse documentário conseguiu captar tão bem a pesquisa, todos os trabalhos da professora Beatriz. Queria agradecer à professora Maria Laura por oportunizar estar dentro desse documentário, participando, entendendo melhor essa pesquisa da professora Beatriz, que eu usei também na minha tese de doutorado, junto com o professor Marco Antônio, também, que também usei muitas coisas da questão da imagética, né? Então, eu queria agradecer muito e mostrar como esse documentário foi importante para inspirar cada vez mais a gente a buscar mais conhecimento nesse mundo da cultura popular, que a professora Beatriz tanto apresenta, né, fortemente nas suas pesquisas, sobretudo em religiosidades afro-brasileiras, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade da professora Beatriz e seu trabalho tornar uma inspiração para a minha vida como professor e como pesquisador na cultura popular brasileira. Parabéns, professora.
Ótimo, obrigado, minhas falas. Alguém que queira fazer mais um comentário? Eu não estou vendo todo mundo, né? Tem muita gente. Se alguém bota de repente a mão, também não vejo. São várias telas. Então, deixa eu falar uma coisa enquanto o pessoal se Diga, anima. não, diga, pode, fala lá. Não, eu queria comentar um aspecto que eu acho que é importante também, que eu falei rapidinho no começo, mas que eu acho que é uma outra dimensão, assim, sobretudo o pessoal estudante, né, que tá por aí, né, nesse nosso Zoom aqui, que eu acho assim, a gente tem o costume, né, quando a gente lê os trabalhos que existem, né, sobre história das ciências sociais no Brasil, essas coisas, às vezes eles são muito focados a gente tem uma narrativa meio canônica, né, que as primeiras universidades, as ciências sociais se institucionalizaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, e assim vai, e as pós-graduações, então eu acho que muitas vezes a história das ciências sociais de modo geral e da antropologia no Brasil, ela é um pouco narrada a partir da ótica dos centros do Sudeste, né? Onde essas universidades começaram, né? E eu acho que uma das coisas importantes, assim, que eu acho que o documentário traz também, além de tudo, vocês já falaram, né? Pelo menos é uma motivação, como é que é rico a gente perspectivar essa formação da antropologia, das ciências sociais brasileiras, a partir de outros lugares, sabe? Quer dizer, deslocar o olhar para pensar a antropologia no Brasil, né? Então, assim, eleger Sergipe, né? Eleger as pesquisas da Beatriz, que trazem com ela toda uma intelectualidade, toda uma tradição de pesquisas daquele lugar também, né? E daqueles seus arredores, e como é que isso conflui para a formação do campo disciplinar, né? E como isso enriquece a maneira como a gente conhece a nossa própria tradição de estudos, né? Isso alarga nosso mundo assim infinitamente, né? As possibilidades de pesquisa, as possibilidades de diálogo, e eu acho que há muita coisa a fazer nessa direção. Com certeza. Ele trouxe todo o universo, né? Quer dizer, essa coisa também de Sergipe, o universo das pessoas que estavam ali, né? Teu Brandão, Felt Bezerra. Felt Bezerra, né? Que é interessante, né? Enfim. A professora mostra esse lado já da vanguarda. Eu me lembro que no começo dos anos 80, se não me engano, acho que foi 83 ou 84, que eu comprei um livro do Felt Bezerra, no Rio de Janeiro, sobre o estruturalismo do Levi-Strauss, né? Um livro pioneiro e que ninguém na época não tinha escrito nada sobre isso ainda, assim, né? Talvez o Costa Lima, assim, alguma coisa, mas ele fazia uma análise mais completa da mitologia, da mitológica, enfim. Então, aí quando eu vi lá, eu nem sabia quem era, eu era estudante de graduação nessa época ainda, eu fui ver, ele está em Sergipe e tal, não sei o que lá, falei, poxa, como você, né, desconstrói um pouco essa lógica também que Maria Laura falou, do Sudeste, não sei o quê, e como é que mostra tudo muito mais conectado, né, quando você tem outras perspectivas aí, né, que as pessoas estão fazendo as suas histórias em seus lugares, e muitas vezes as conexões não são feitas direta, né, mas estão sempre produzindo, e um dia essas conexões são feitas, né. Então é uma coisa muito rica, né? Como mostra como o próprio pensamento da Beatriz, né, que foi produzido nessa interação etnográfica, nesse lugar, com esse diálogo que ela tinha com esse universo, ajudou a repensar em Campinas, em São Paulo, em outros lugares, no Rio de Janeiro, né, a questão afro-brasileira, né? Então são caminhos de mão dupla, né? Efetivamente, né? Acho que a Ivone quer falar, hein, Marco? Está com a mão levantada. Ivone, querida, cadê a Ivone? Está aí? Estou aqui, mas não sei como é que eu abro aqui. Espera aí. Eu não posso abrir. Tem alguma coisa que não está dando. Mas estamos te escutando bem. Se você quiser falar mesmo sem abrir, estamos escutando bem você. Vai descer até melhor. Então,
Eu quero primeiro dar os parabéns para a Maria Laura por esse documentário e para a Beatriz, que, enfim, fez os seus 80 anos com tanta alegria em volta e pessoas reconhecendo o trabalho. E queria só dizer que, na minha história pessoal, a Beatriz teve um papel muito importante, porque ela foi a primeira pessoa que, no campo das ciências sociais e da antropologia, fez a crítica a uma tradição de estudos que buscava uma tradição autêntica, verdadeira, pura, e não enfrentava a difícil tarefa de descrever e pensar os modos de vida das pessoas no Brasil que cultuavam esses orixás, faziam esses folguedos, etc. Então, essa busca pelas origens havia feito como se fosse um apagamento das vontades, dos pensamentos, dos valores, né, das pessoas que realmente praticavam aquilo. Então, foi uma mudança de paradigma na antropologia. E, como eu sempre digo que eu gosto de falar de conflitos, e acho que essa importância da Beatriz, às vezes, não é... Enfim, a gente continua falando de origens e do passado e da África. Claro, esses cultos e religiões e folguedos vieram de lá também, mas esquecemos muito, e a Beatriz nos fez lembrar de como essa tradição e essas tradições se enriqueceram no Brasil e são diversas, né? Ao comparar Laranjeiras com a Bahia e Pernambuco, mostrando essas diferenças do que é o verdadeiro Nagô puro, etc., ela nos levou para um outro patamar de investigação, para outras perguntas, né? Então, eu acho que eu aprendi agora, conversando com a Maria Laura e vendo o documentário, a grandeza do trabalho da Beatriz, que só foi possível rever a partir dessa ótica de que a Beatriz sempre esteve preocupada com os grupos que ela pesquisou e, sobretudo, com Sergipe, o que fez do trabalho dela um caso de estudo intensivo dos mais ricos na antropologia brasileira e talvez na antropologia, porque escolheu uma região, um grupo, né, dentro do Brasil e, ao mesmo tempo, contribuiu para um novo paradigma, buscar não mais as origens, mas saber que essas origens são aqui repensadas e elaboradas de várias maneiras, na Bahia de um jeito, no Rio de outro e em Laranjeiras de outro. Então, parabéns a todos, e sempre o documentário é alguma coisa que traz a pessoa viva, né? E a Beatriz, quando fala, ela, na sua forma tão amorosa e gentil de falar, ela realmente se mostra por inteiro. Então, acho que vocês estão de parabéns, adorei rever todo mundo, Marco, a Cláudia e a própria Beatriz no seu ambiente, né? No seu escritório. Achei muito bom, muito, muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, querida. Beijo. Obrigado, Ivone. Enfim, quem
Não sei se alguém quer comentar em os comentários ou partimos para outros comentários. Tem aqui a Luciana Aguiar. Então, Luciana, por favor. Olá, não sei se estão me ouvindo. Sim, sim. Queria só parabenizar a professora Beatriz por tanto aprendizado, por tanta generosidade durante grande parte da minha trajetória no Encontro de Laranjeiras, na pesquisa com o Encontro de Laranjeiras, e parabenizar a professora Maria Laura e José Luiz por esse documentário que mostra com tanta delicadeza também, tanta generosidade o caminho, né, da professora Beatriz em Laranjeiras, com as taieiras, com o Nagu. Então, só para parabenizar vocês por esse belo trabalho, esse belo presente. Obrigada. Obrigado, Luciana. Não sei mais aqui, não estou vendo nenhum tipo de... Quem mais gostaria de comentar? A Renata, eu acho, estou vendo aqui a mãozinha dela levantada. Então, Renata Gonçalves. Oi, boa noite. Bom, eu queria primeiro assim agradecer a oportunidade de assistir o documentário. Maria Laura já tinha comentado, mas não tinha me falado assim muito a direção. E eu fiquei muito feliz assim de ter visto hoje o documentário e, sobretudo, de ser nessa situação, né, com tantas pessoas presentes e queridas e com a própria professora Beatriz também presente. E aí, assim, eu queria só valorizar um ponto que eu achei assim que me tocou muito, que foi, acho que Marco falou sobre isso, sobre a escuta, né? Como que foi um documentário que valorizou a escuta. Acho que José Luiz também depois falou sobre isso, que ele escutou muito a Maria Laura, que por sua vez escutou muito a Beatriz. E acho que é um ponto muito sensível, né? Porque acho que Maria Laura praticamente não fala ao longo do documentário, né? Não é assim, ela escuta o tempo inteiro. E através disso a gente consegue escutar a Beatriz. E depois que acabou o documentário e a professora Beatriz foi falar, ela não falou dela própria, ela foi falar da Belina, né? Então eu achei tão bonito, porque foi sim muito sensível essa ideia de mulheres que escutam, né? E uma questão de gênero, né? Da mulher, né? Da Belina, da Beatriz e depois Maria Laura, assim, né? Então acho que é uma qualidade que essas três mulheres aqui, Maria Laura, Beatriz e Belina, de alguma forma têm, né, em gerações diferentes, a partir de lugares diferentes, mas que ficou muito evidente assim nesse encontro do documentário com a Beatriz aqui hoje. Então é isso. Obrigado, Renata. Passo então agora Alexandre Werneck. Obrigado, Marco. Bom, mais uma vez, parabéns para Maria Laura, para Beatriz, para Zé Luiz pelo filme, que é bem impressionante, e eu fiquei me segurando para não falar nada, mas eu não consigo me segurar, né? O pessoal sabe que eu não consigo me segurar. Queria deixar as pessoas falar mais, mas eu fiquei pensando muito, agora com a fala da Renata, eu me senti estimulado a trazer uma reflexão que eu estava fazendo enquanto via, porque eu fiquei vendo o filme e queria pegar uma carona na descrição do Marco sobre a inclusão dele no gênero do retrato, do portrait, né? E o filme me fez pensar muito naqueles filmes do Fernando Sabino, do Davi Neves, né? Os retratos de artistas brasileiros, que são os curtas-metragens sobre grandes escritores brasileiros. Tem o Guimarães Rosa, tem o João Cabral, o Carlos Drummond, o Jorge Amado, etc. E acho que ele me fez pensar, porque ele, assim como esses filmes, ele permite pensar alguma coisa que eu vou chamar aqui de construção social da modéstia. Porque acho que tem uma coisa muito, muito interessante, né, nessa ideia de capturar um personagem relevante de alguma área na sua fala sobre si mesmo e sobre seu trabalho, que sempre acaba colocando a pessoa diante dessa operação em que ela tenta desaparecer no meio de si própria, né? Assim, a pessoa se coloca nesse lugar de uma
de uma modéstia consistente, e isso parece muito claro nessa fala muito gentil, muito generosa da Beatriz. Isso apareceu na fala da Renata também, né? Como ela, na hora de falar do trabalho dela, ela fala das pessoas do trabalho dela. E aí eu queria, acho que é mais uma reflexão, mais uma pergunta também para Maria Laura e para o Zé Luiz, como lidar com essa fala modesta dos pensadores relevantes, né? Nessa construção social de si próprio como alguém que vai desaparecendo no meio do seu próprio trabalho. Isso é bem importante, né? Nesse documentário, por ele eu fiquei pensando, inclusive, no momento em que ela fala da liderança das Taieiras, que diz assim, agora, depois do livro, todo mundo sabe tudo disso, né? Todo mundo vem aqui falar comigo, todo mundo quer fazer, e é ela que levanta, ela que faz isso acontecer, e, no entanto, ela quer desaparecer no meio disso. Porque... eu posso comentar, Alexandre? Claro. Eu acho que é muito bom, obrigada a todos. Mas, primeiro, assim, eu acho a fala do Zé Luiz foi muito sensível, e vocês estão vendo a Beatriz, né? Eu acho que aquela fala do Peter sobre a Beatriz é sensacional, é muito sintética, né? A pessoa que reúne não é só ela, a Beatriz tem exata noção do valor do trabalho dela. Ela tem exata noção do valor do trabalho dela, tá? Mas a exata noção do valor do trabalho dela vem de uma pessoa que é muito sóbria, muito discreta, e que realmente o que ela quer iluminar é o trabalho dela, é a obra. O que importa é a obra, é que as pessoas conheçam a obra, que as pessoas conheçam aquelas pessoas a quem ela ilumina, né? Então, tem de fato aí nessa postura intelectual uma seriedade, né? Uma seriedade muito firme, né? Uma profunda consciência do valor do próprio trabalho, que faz ela acreditar nele, não importa qual seja o interlocutor, entendeu? O Edson Carneiro diz, eu queria mais folclore, a Marisaura Pereira diz, eu queria mais sociologia, e ela faz aquilo que é o que ela sabe fazer e o que ela acha importante fazer, que é exatamente uma confluência, né? Eu acho que muito da antropologia para a qual a Beatriz foi tão importante, que é a antropologia dos estudos afro-brasileiros, e especialmente da religiosidade afro-brasileira, em que o trabalho dela é um marco. Eu acho que essa fala que a Ivone fez foi muito importante para marcar esse ponto, que é o ponto que tornou a Beatriz conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? A Beatriz, poucas pessoas sabem o quanto a Beatriz já tinha amadurecido antes para chegar nesse lugar. A quantidade de dados, de material, de filme, de gravação, de relação que ela já tinha construído para poder chegar na estatura que ela chegou com o trabalho dela, que é uma dissertação de mestrado. Né? É uma dissertação de mestrado que tem qualidade de notório saber, né? E foi traduzida, né? Então eu acho que essa modéstia, né? Ela é muito interessante, porque ela tem exata noção do valor do trabalho dela, e o que ela quer é levar que nós prestemos atenção na obra dela, porque a obra é o que fica, né? A obra é o que fica. Então eu acho que isso é muito bacana, né? O valor dessa obra, eu acho e a generosidade, que não é só de olhar a vida, o saber e a experiência de vida das camadas populares do Sergipe, né? Porque a Beatriz trabalhou com os lambiçujos, com os mestres, com os brincantes. A Beatriz é a pessoa que revigorou o arquivo público de Sergipe. A Beatriz é a pessoa que começou a levantar a vida dos índios Xocó, que ninguém achava que existia em Sergipe. Assim, quer dizer, a Beatriz tem uma atuação de uma extrema generosidade, de uma extrema seriedade e de extrema firmeza,
né? Então, essa combinação faz ela essa pessoa que a gente fica profundamente ligado, né? A Beatriz é uma pessoa que nos envolve, né? Nos envolve. E o Braulio Nascimento fez uma fala também muito bonita, né? Quando você vê a simplicidade da Beatriz, a maneira como ela fala do trabalho, a maneira como ela fala do trabalho dela é muito simples, embora o trabalho dela seja muito sofisticado, né? Então, essa mistura de qualidades, sabe? Ela tem uma humanidade na aproximação que torna muito fácil, né? A conversa com ela é aquilo que o Marco falou, ela é uma mediadora, né? Aquilo que o Zé Luiz falou também, tão bacana que eu achei, a história do bordado, né? Ela vai entremeando essas relações, ela vai entremeando esses assuntos. Então, eu acho que essa modéstia, né, para qual você chama atenção, é bacana porque ela é uma modéstia que é uma configuração, que ela é composta do valor da obra e do valor dos sujeitos e agentes que essa obra ilumina, né? Junto com a profunda consciência do valor do trabalho dela. Eu acho que ela luta pelo valor do trabalho dela. E eu acho que o filme procurou mostrar para um público mais amplo a inteireza da Beatriz, né? E esse valor que eu acho que o trabalho dela realmente tem, né? Além dessa pessoa, né, tão assim, amistosa e apaixonante que é a Beatriz, né? Enfim. Certamente, obrigado. Não sei se comentei, né? Mas enfim. Exato. Obrigada. Eu acho que é nessa vertente também que o Alexandre chamou a atenção, que é interessante, que a Mariela falou, é um pouco essa lógica de você, quer dizer, essa construção social da modéstia é um pouco uma forma de você não acreditar no teu personagem, né? Quer dizer, e que isso aí te dá uma outra dimensão, né? Quer dizer, eu acho que você, esse ponto é que junta, né? Quer dizer, você tá acreditando na tua obra, né? E muitas vezes a construção do personagem ele te aprisiona, né? Você passa a viver o próprio personagem, não o que ele produziu no mundo. Então, geralmente essas situações de grandes personalidades, né, que tem esse exercício da modéstia, é para você não entrar naquele não se perder no personagem, né, e revelar o que você realmente quer revelar, que é o seu trabalho, a sua obra, né, que é bem interessante. Tem uma pergunta do Felipe Barros, que ele, não sei se ele quer falar, mas ele mandou aqui no chat, e perguntando um pouco, ele ficou muito impressionado com a qualidade dos registros fonográficos, né? E queria saber se alguém podia falar mais sobre o material original da Beatriz, como é que foi feito e como é que foi o processo de escolha desse material para o filme, né? E também achou que os usos dos fonogramas pareceu a ele muito adequado e criativo. Tem também a Cecília quer participar também, talvez a gente possa juntar umas pessoas aqui e depois aí faz uma rodada. A Cecília quer falar? Cecília? Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Queria dar parabéns para a Beatriz, também para a Maria Laura e José Luiz, pelo filme que eu já tinha tido a oportunidade de assistir numa disciplina que a gente fez esse semestre. Queria aproveitar essa oportunidade de falar com a Beatriz e falar... A gente já trocou um e-mail uma vez, eu estou pesquisando o acervo do Djalma Correia, e aí eu queria falar que eu encontrei, o Djalma, ele registrou no Sergipe várias manifestações, inclusive com a generosidade e a mediação da Beatriz. Eu encontrei esses dias no acervo uma listagem que ela fez para ele das referências das várias manifestações nas cidades do Sergipe, Laranjeiras, Taparatuba. Então, e encontrei também no acervo, além dos registros que ele tem
das manifestações das taeiras, do próprio ele chama Xangô de Bilina, né? O Nagô de Bilina, fotos da Beatriz junto nos registros. Então, tem pelo menos umas 3 fotos suas que a gente está digitalizando agora no processo de digitalização. Então, é um prazer aqui poder te conhecer e ver toda essa história. Eu acho que eu gostaria de falar que a Cecília identificou para mim e para o Zé Luiz, e de certa forma para a Beatriz também, aquele trecho belíssimo da gravação em que ela está falando saudações, né, em língua africana, né? Aquela gravação é uma gravação do Djalma Correia, está no acervo do Djalma Correia, e tem que agradecer a Cecília que identificou, né, essa gravação. Foi incrível, que eu estava fazendo a disciplina da Maria Laura nesse semestre passado, e aí ela passou o filme, e como ia ser sobre isso, eu botei para ouvir, a gente estava digitalizando todo o material, então na hora que ela botou, eu ouvi e falei, eu tinha escutado ainda na noite anterior, e falei, esse trecho do Djalma, e aparece a voz dele, que fala, você pode falar mais, aí ela fala, não pode, então tá. E toda a mediação foi feita através da Beatriz, né? E aí a Beatriz confirmou todas as informações que estavam no acervo do Djalma, né? Então, a gente nesse trecho, é um trecho muito bonito, eu acho, do documentário. Acho que o Zé Luiz fez uma coisa particularmente bonita nesse momento, né? Ali dessa entrada nos certos segredos do Nagô, né? E o uso da gravação, não sei se a Luiz quer falar alguma coisa, foi um achado, né? A Beatriz tinha disponibilizado esse material para nós quando a gente fez a pesquisa de campo, né? E essa gravação é um momento particularmente forte do filme, eu acho. Então tem que agradecer muito ao Djalma, a sessão também da gravação e a qualidade dessa gravação também especial, né? Que está muito boa, né? Enfim. Era Nagra, né, Cecília? Não sei o que era. Usavam Nagra, mix, eu estava nessa época bem equipado mesmo. Com apoio inclusive da Poligram, estava com recursos. Então, a gente vai... Como é que a gente vai fazer ela lá? Como é que faz agora que você encaminhamos já para... Uma última rodada, estamos fechando, né? Eu acho, né? Fechando e já está né? quase 7 horas, a gente começou às 5, né? Está de bom tamanho. Não acha, Alexandre? Desculpa, eu tirei, estava sem som. Sim, eu acho que temos um bom corpo aí de discussões, né? Se tiver alguma consideração ou outra, a gente pode dar uma rodada a mais. Se não, podemos ir encaminhando, né, para o finalmente. Fazer uma despedida, que nem o canto que encerra o filme, né? Fazer uma despedida. Enfim. Podemos caminhar, então, para as palavras finais, né? Não sei, Maria Laura ou Beatriz também, se quiser dizer alguma coisa final, para encerrar também, à noite, né? À noite, bom, para mim já é meia-noite aqui. Olha, tem você, tem a Renata, tem a Luciana Araújo, estão todos aí nas terras europeias, todo mundo, enfim, atravessando os fusos horários, né? Mas eu não sei, eu acho que talvez a Beatriz pudesse falar, o Zé Luiz, e aí a gente fecha. Isso, vamos fazer isso então. Vou falar um pouquinho. Estou tão emocionada que eu não sei se eu vou conseguir articular as ideias, né? Essa live foi uma oportunidade assim, de rever pessoas muito queridas, né? Mesmo à distância, né? Pessoas que eu não via há tanto tempo, conhecer outras com quem eu mantinha contato através de e-mail, como a Cecília Mendonça, através da Cecília, retomar a ligação com o Djalma,
né? Eu lembro que eu fazia as gravações com um pequeno gravador de pilha, uma coisa muito incipiente. De repente chega o Djalma com uma aparelhagem profissional que separava som de tambor, de ganzada, de tudo quanto era coisa. Eu fiquei maravilhada, né? Fiquei encantada. Pois ele teve a gentileza de me mandar algumas das fitas do que ele produziu em Laranjeiras. Fiquei muito emocionada com os depoimentos das pessoas, a generosidade das pessoas, o reconhecimento do meu trabalho. Realmente eu me empenhei em fazer o meu trabalho bem feito. E eu quero, sobretudo, isso, agradecer a cada um de vocês, Maria Laura, José Luiz, a equipe toda que participou das várias entrevistas ao longo de muitos anos, né, Maria Laura? Você começou a gravar em 11, depois teve outra gravação, mais outra, enfim. Fico muito agradecida a todos. E, enfim, é só isso, declarar a minha emoção e meu muito obrigada a vocês por tudo. Acho que talvez o Zé Luiz pudesse falar alguma coisa, se ele está por aí, para a gente... Na verdade, eu acho que eu só tenho a agradecer a todos vocês, principalmente a Maria Laura e a Beatriz, e parabenizar pelo seu aniversário, Beatriz. Quem sabe em janeiro eu possa te dar um beijo. Você vai adorar Laranjeiras, viu? Com certeza. Já falei isso para Maria Laura. Louco para conhecer. Então, eu acho que, como eu falei no começo, meu apreço, amizade e admiração pela obra da Beatriz está dito pelo documentário. Eu acho que o que eu queria dizer está falado ali, né? E é engraçado porque quando a gente estava fechando, né, Zé Luiz, a gente mostrei para o Marco Antônio deu vários palpites, né? Mostrei para os meus alunos, né, versões anteriores a essa finalizada. E uma das pessoas que viu, até uma pessoa muito legal, diretor e tal, experiente, me falou: você tinha que trazer mais a sua narrativa. Mas eu, né, até conversei com o Zé Luiz isso, e eu achei que não era o caso, não era mesmo, que a minha narrativa era o documentário, que a minha narrativa estava ali através do filme, né? Através do documentário, né? Então achei que era isso, né? Que era o filme era mesmo essa coisa que a Renata falou, né? Essa escuta ao trabalho da Beatriz e as vozes que se fazem ouvir através do trabalho da Beatriz, né? Que eu acho que é um ponto assim muito importante do ponto de vista antropológico, né? Esses lugares de encontro, esses lugares de mediações, né? Onde as tradições da cultura popular acontecem, né? E onde nossas pesquisas e nossas relações, e como esses encontros são ricos, né? Como eles são ricos, como eles são produtivos, né? Com todas as suas tensões, dinâmicas, hesitações, né? Como é bacana, né? Essa possibilidade de mediações e de encontro entre diferenças, por vezes muito profundas de formações, né? Como a produção, o que resulta disso é uma coisa nova, criativa e que nos faz conhecer melhor, né? Esse nosso ambiente cultural, que é um ambiente com profundidade histórica, né? Profundidade de tradição, experiências muito, muito valiosas e que nos fazem, né? Nos fazem gostar da gente fazer o que a gente faz, né? Então eu acho que a Beatriz é muito querida, muito querida, muito querida. E o que eu posso dizer é que eu custei muito para fazer isso, demorou muito, né? Eu quero agradecer muito a Luciana, que estava aqui, ao Mesalas, ao Gustavo. A coisa boa foi quando a gente acabou a pesquisa de campo, a gente deixou tudo inventariado e organizado,
né? Então, quando teve a oportunidade desse encontro fecundo aí no meio da pandemia com o Zé Luiz, né? E também viu, Eufrásia, que está por aí, o convite da Eufrásia para um festejo ainda secreto, viu, Beatriz, dos seus 80 anos, né? Quando a Eufrásia me chamou para participar dessas homenagens dos seus 80 anos, eu pensei aqui com meus botões que era agora ou nunca. Então, que eu tinha o dever comigo mesma, com você, com todas as pessoas que eu tinha entrevistado e que o material estava tão rico e tão bom que era hora para eu realmente fazer isso e poder participar dessa homenagem a você e a sua obra nesse momento. Então, para mim foi uma experiência muito boa, viu, Marco? Achei assim muito bacana, né, essa experiência de passar da fala verbal para a fala das imagens, né? É muito interessante como é fazer as imagens falarem, a coisa de juntar com o som, né? A construção da trilha sonora também foi uma coisa que o Zé Luiz ajudou demais, né, em fazer essa confluência. Enfim, eu só tenho a agradecer e eu fico muito feliz de ter podido concluir isso nesse momento e estar compartilhando isso com vocês todos. Meu muitíssimo obrigada. E meus parabéns para Beatriz. Obrigada, Marco. Obrigado a vocês. Enfim, bom, então, encerrar, Alexandre? Encerramos? Como é que... Eu acho que sim, né? Eu já informei que o pessoal dos eventos que está aí nos bastidores vai mandar para quem está inscrito o link no YouTube, porque aí rever sem travar e também quem chegou atrasado pode rever. E brigadíssima aí pelos apoios todos de vocês, todos e todas. Então, um beijo. Obrigado pelas presenças. Boa tarde a tua, noite a todos, gente. Boa noite, pessoal. Tchau.